O que é notícia nesta sexta-feira. Atlas da Violência aponta que o número de homicídios no Amazonas aumentou 85% nos últimos 10 anos. IBGE diz em estimativa da população que Manaus concentra 53% dos habitantes do estado. Conselho de Administração da Suframa aprova projetos com investimentos de 1,4 bilhão que vão gerar mais de 2.000 empregos. Amazonas representa o maior percentual de participação da Receita Bruta da região norte, 36,4%. Auxílio emergencial de R$300 até o final do ano deve ser anunciado hoje por Bolsonaro, que vai deixar o Renda Brasil para segundo momento. Caso Flor de Lis. Filho revela que fez sexo com a mãe e que ela oferecia as irmãs para pastores estrangeiros. Superior Tribunal de Justiça determinou hoje o afastamento imediato do governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro e manda prender o pastor Everaldo. Previsões da meteorologia apontam para um possível fenômeno Laninha este ano. Com problemas de saúde, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe deve renunciar. Trump chama Biden de fraco e que a China será dona dos Estados Unidos se ele vencer a eleição. Garota de 7 anos morre após estupro na aliança com Deus. Após perseguição, pistoleiros do carro preto executam um homem em rua do bairro de Aparecida em mais um acerto de contas. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando. Previsão do tempo. Manaus está amanhecendo com 26 graus de temperatura e a máxima prevista é de 32 graus, com 67% de probabilidade para chover 9 milímetros em áreas isoladas para o clima-tempo. A umidade do ar é de 83%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É sexta-feira, 28 de agosto. Chegamos aos 240 dias do ano e faltam 126 para terminar 2020. Dia de Santo Agostinho. Também é o dia da avicultura. Dia mundial de combate à hepatite e o dia nacional dos bancários. O Rio Negro baixou mais 12 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 25 metros e 39 centímetros. A vazante chegava aos 13 metros e 13 centímetros. Está aberto para pousos e decolagens o aeroporto Eduardo Gomes. O militar de Juricaba, o Ponta Pelada, opera sem restrições. Fatos marcantes da história. Alô, alô, repórter Esso, alô? Professor ouvinte, aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Em 1941 entrava no ar o primeiro programa noticioso do rádio brasileiro, o Repórter Esso. 1963, o ativista Martin Luther King faz o discurso público que foi conhecido como Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream, nos degraus do Lincoln Memorial em Washington, capital dos Estados Unidos. 1981, autoridades de saúde norte-americanas anunciam uma alta na incidência de pneumociste e do sarcoma de Kaposi em homens homossexuais. Pouco tempo depois, essas doenças seriam reconhecidas como sintomas da síndrome imunológica AIDS. 1992, no Brasil, o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello é aprovado pela Câmara dos Deputados. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio. E vamos começar o Jornal da Manhã com uma informação em nível nacional. O Superior Tribunal de Justiça determinou hoje o afastamento imediato do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, do cargo por irregularidades em contratos na saúde. O vice Cláudio Castro assume o governo do Rio de Janeiro. A ordem de afastamento é decorrência das investigações da Operação Placebo em maio e da delação premiada de Edmar Santos, ex-secretário de Saúde. O STJ também expediu mandados de prisão contra o pastor Everaldo, presidente do partido, e Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico. Havia mandados de busca e apreensão contra a primeira-dama Helena Witzel e no Palácio Guanabara, sede do governo. Às 6h20, horário de Brasília, carros da Polícia Federal chegaram ao Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo do Rio de Janeiro, para notificar Witzel do afastamento. Paralelamente, a equipe chegava à residência de Everaldo, uma cobertura no Recreio. O Jornal da Manhã acompanha o desdobramento desta operação e daqui a pouco mais detalhes.
Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, começamos aí já a sexta-feira com uma grande operação, afastamento do governador do Rio de Janeiro, informação aqui em primeira mão no Jornal da Manhã. Primeiríssima mão, Paulo Guerra, nós conversávamos ainda há pouco em nossa reunião de pauta e você já estava com tudo preparado para chegar com essa notícia na mais absoluta primeira mão, né, Paulo? Vai ser com certeza, Paulo Guerra, primeira página, vai fazer parte de escalada de todos os jornais em nível nacional no dia de hoje. Sem dúvida alguma, ainda mais quando se fala na prisão do pastor também, né? O pastor Everaldo, que já deve estar sendo engaiolado nesse instante, daqui a pouco teremos mais informações, Alberto Pellegrini. Pellegrini, o que chama a atenção, na realidade, são os estupros acontecidos em Manaus nos últimos 3 dias, principalmente. Um avô estuprou uma neta de 11 anos de idade, uma garota lá na Aliança com Deus morreu após sofrer sevícias. Ela foi espancada, foi torturada e também foi estuprada, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, num crime profundamente lamentável. A criança que deu entrada no SPA do Galileia ontem, e a família dizendo que ela tinha sido vítima de um afogamento. Ela morava com a tia, a pequena criança, Paulo. Daí o médico lá, os médicos se reuniram e viram que a criança tinha marcas de estupro, marcas de violência sexual seríssimas, Paulo, e dava para perceber logo, e eles fizeram exames e logo constataram isso e comunicaram à polícia. O corpo da criança, Paulo Guerra, continua no Instituto Médico Legal até o presente momento. Pois é, 7 anos de idade, lamentável, Pellegrini, e mais lamentável ainda, uma mãe desnaturada jogou óleo quente no próprio filho, Pellegrini. Essa desgraçada, Paulo Guerra, tem 40 anos de idade. Foi uma tortura realmente, não só nas mãos, como também nos pés. A mãe queria queimar a criança e a vizinhança, Paulo, ouviu os gritos de desespero da criança e os gritos também da mulher ameaçando e fazendo essa tortura no corpo dessa criança. A polícia foi acionada, a delegada de proteção ao menor foi até o local e prenderam essa mulher que já logo depois de queimar a criança fugiu e foi encontrado na casa de parentes. Um acerto de contas, ele foi perseguido, tentou escapar, mas acabou morto pelos pistoleiros do carro preto. Pellegrini, onde foi? No bairro de Aparecida. A perseguição começou, Paulo Guerra, ali na área do Beco da Bomba e terminou na rua Bandeira Branca, ali bem na área central do bairro de Aparecida. Esse homem já tinha envolvimento com o tráfico de drogas, Paulo, e o crime tem diretamente a ver, segundo as primeiras investigações, com acerto de contas. Os bandidos fugiram em um Onix preto. Pellegrini, o que mais aconteceu? Muita movimentação nos prontos-socorros? Sim, Paulo, sim, tivemos uma movimentação muito agitada de ontem para hoje, principalmente no pronto-socorro Platão Araújo, como também no pronto-socorro João Lúcio. A grande maioria por violência, Paulo Guerra, e como tem crescido. Somente no dia de ontem, Paulo, você tem uma ideia, 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física devido a brigas no trânsito. Um carro foi destruído também por briga de trânsito. Tudo isso durante o dia aqui em Manaus. Agora imagina que essa briga de trânsito envolvendo motocicleta, né? O motociclista saiu em perseguição ao carro, batia no carro e depois quando morre, não é, Pellegrini? Coitado, meu filho era trabalhador e é por aí. E ele terminou preso, né, Pellegrini? Terminou preso, Paulo, terminou preso. Um verdadeiro bandido que estava agredindo verbalmente, quebrando também o carro do rapaz, perseguindo e acabou aí se arrebentando tudo. Numa outra ocasião, Paulo, os motoristas de um Fiat Uno e também de um Prisma brigaram e um perseguiu o outro com uma chave de roda. O que estava sendo perseguido conseguiu entrar no carro, voltou e deu uma pancada, deu uma porrada no carro, no que acabou com a lateral do Prisma. Daí, Paulo Guerra, mais à frente, o do Prisma já pegou o cara do Fiat também, arrebentou o carro todo. A violência no trânsito tem crescido bastante. Pois é, Pellegrini, é bom avisar. Eu estou colocando para-choque de aço no meu carro. E os motociclistas continuam desafiando aí os motoristas e trafegando em alta velocidade pelas ruas da cidade, que nenhum atravessa na minha frente. É bom que não atravesse. Uma Hilux com para-choque de aço, meu amigo, é um negócio realmente que dá para proteger, Paulo Guerra. Pois é, Pellegrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã com essas e outras informações. Agora é contigo, poderoso
Liguel. 5h58 em Manaus. Inaugurada no início do mês, a base fluvial Arpão é parada obrigatória para embarcações de todos os portes que navegam pelo Rio Solimões. Na manhã desta quinta-feira, uma panfletagem foi realizada por servidores da Secretaria de Segurança Pública, orientando os donos de embarcações e passageiros no porto da Manaus Moderna. A abordagem atuava com informações sobre a base Aragão, que está alojada na Calha dos Solimões, atualmente no porto de Coari. A base Arpão vai ficar no meio do rio para que todo e qualquer barco que subir e descer a Calha dos Solimões seja abordado pelos policiais 24 horas por dia. É uma medida para inibir o tráfico de drogas, tráfico de pessoas, madeira ilegal e foragidos na justiça. A Prefeitura de Manaus liberou o cadastro online para a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica. A partir de agora, o prestador de serviço não precisa mais solicitar sua senha e login no atendimento presencial da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, CEMEF, como era feito antes do período da pandemia do novo coronavírus causador da Covid-19. Há pouco eu falava aqui sobre motociclistas que andam em alta velocidade na cidade de forma irresponsável. É claro que ninguém aqui está generalizando. E um ouvinte aqui se achou atingido e diz o seguinte: eu não generalizo, Paulo Guerra, sobre os motociclistas, já fui motociclista e nem por isso sou delinquente. Nada a ver. E que andam em alta velocidade, muitos motociclistas na cidade, com certeza a maioria deles, inclusive causando graves acidentes, como aconteceu 3 dias atrás, quando uma pessoa foi morta numa faixa de pedestres por um motociclista irresponsável. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas está intensificando a segunda etapa da campanha Amazonas Sem Febre Aftosa em 41 municípios das calhas dos rios Amazonas e Solimões. Bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses devem ser vacinados até o dia 15 de setembro. Fumantes de Manaus que querem ter um acompanhamento com especialistas para parar o vício vão poder buscar ajuda no novo ambulatório inaugurado pela Prefeitura de Manaus nesta sexta-feira. O 23º ambulatório de tratamento ao fumante entra em funcionamento na Unidade Básica de Saúde, a UBS Luiz Montenegro, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças. No espaço serão oferecidos atendimentos com orientações às pessoas interessadas em parar de fumar, como parte da segunda fase da campanha de combate ao tabagismo. IDAN e Cooperação Técnica Alemã discutem planejamento estratégico para a gestão do cadastro ambiental rural no Amazonas. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAN, iniciou ontem as tratativas com a consultoria da Cooperação Técnica Alemã, GIS, para definição de planejamento estratégico de assistência técnica e extensão rural, ATER, sobre a gestão do cadastro ambiental rural, CAR. A próxima etapa é realizar uma oficina de planejamento que deve ocorrer nos dias 17 e 18 de setembro. O objetivo do alinhamento estratégico entre IDAN e GIS é incentivar a regularização ambiental dos imóveis rurais no Amazonas. Na segunda quinzena de setembro, a diretoria executiva do IDAN, o corpo técnico da casa e gerentes de unidades locais de alguns municípios como Lábrea, Humaitá, Manicoré, comunidade Santo Antônio do Matupi, Parintins e Boca do Acre devem participar da oficina de planejamento sobre a atuação, etapas, metas e atividades do IDAN junto ao CAR e futuras ações do projeto de inscrição e análise do cadastro ambiental rural PROGECAR e programa de regularização ambiental PRA. De acordo com o diretor-presidente do IDAN, Valdenor Cardoso, a iniciativa vai ao encontro das recomendações do governador Wilson Lima e dos esforços do sistema CEPROR para agilizar o processo de cadastramento e análise do CAR. 6h05 em Manaus. A reunião do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus em Iranduba, que seria realizada no auditório da UBS Dr. Lourenço Borghi, mudou de local e vai acontecer das 9 às 11 horas da manhã de hoje no plenário da Câmara de Vereadores. Segundo o secretário de Saúde, Hamilton Gadelha, a pauta da reunião tem 5 itens. Quadro epidemiológico da Covid-19, o que está sendo feito pelas autoridades de saúde para combater a pandemia,
avaliação dos protocolos dos segmentos do esporte, academias, restaurantes, cafés da manhã, balneários, salões de beleza, igrejas, entre outros. Proposta de protocolo e flexibilização para a reabertura de bares e a realização de eventos, além da aplicação dos recursos financeiros destinados ao combate à Covid-19. Em um vídeo publicado em redes sociais, o governador Wilson Lima informou que está recuperado da Covid-19 nesta quinta-feira. Wilson Lima testou positivo para o novo coronavírus no dia 13 de agosto, quando iniciou o protocolo de isolamento domiciliar por 2 semanas. Ele foi o 12º governador do país a contrair o vírus. O Amazonas registrou 671 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira e o total de infectados subiu para 118.083, conforme boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. O número de mortes subiu para 3.616, com 6 óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e confirmação de outros 10 que estavam sob investigação. Após 166 dias do primeiro caso confirmado de Covid no Amazonas, o estado registra 100.239 pessoas recuperadas da doença. A diretora da FVS, Rosemary Costa Pinto, afirma que os 100 mil casos recuperados são resultado dos investimentos do governo do estado na assistência à população enferma. É uma vitória de todo o sistema de saúde do estado do Amazonas, e é claro que não podemos esquecer também o grande trabalho que está sendo feito pelas unidades privadas de atendimento. A nossa taxa de recuperação é maior que a taxa do país, assinala ela, que destaca as ações de reestruturação realizadas na área da saúde no estado. Com a participação de renomados estudiosos em diferentes áreas do desenvolvimento sustentável, o Tribunal de Contas do Amazonas promoverá nesta sexta-feira às 9 horas a webconferência Zona Franca de Manaus, Sustentabilidade e Bioeconomia. O evento terá diferentes pontos de vista sobre as questões econômicas que cercam a Zona Franca, além dos impactos ambientais causados por ela. Ao falar sobre o evento, o presidente do TCE, conselheiro Mário de Melo, destacou a importância que o evento tem para a população, além de mencionar a amplitude das discussões, tendo em vista a participação de especialistas em áreas distintas. A região norte se caracterizou pela concentração da receita bruta em 2 estados, Amazonas com 36,4% e Pará com 36,3%. Mesmo com essa grande relevância, o estado do Pará foi o que registrou maior perda de participação no total da região no período de 10 anos, com redução de 7,8 pontos percentuais. No sentido contrário, o estado do Tocantins foi o que mais ganhou participação no período de 10 anos, com incremento de 3,9 pontos percentuais. Os demais estados apresentaram variações menores que 2 pontos percentuais na comparação com 2009. As empresas do Amazonas investigadas na Paz auferiram em 2018 uma receita bruta de 17.774.072, valor que representa o maior percentual da participação da receita bruta da região norte, ou seja, 36,4%. As empresas prestadoras de serviços não financeiros ocuparam um total de 117.416 pessoas em 2018 no estado. Entre os segmentos destaca-se o de serviços profissionais, administrativos e complementares, responsável por empregar 44,1% do total. O segundo lugar foi ocupado por transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, 28%. Seguido pelos serviços prestados principalmente às famílias, 17,6%, serviços de informação e comunicação, 4,6%, outras atividades e serviços, 2,92%, serviços de manutenção e reparação, 1,89%, e atividades imobiliárias, 0,72%. Manaus foi o município do estado que mais incorporou população em 2020, com mais 36.817 pessoas, o que elevou o total dos habitantes para 2.219.580 moradores. De acordo com a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a capital continua como a 7ª maior cidade brasileira, acima de Curitiba e Recife. Já o Amazonas, com 4.207.714 habitantes, ocupa a 13ª posição no ranking nacional.
e sua população representa 2% do país. A estimativa populacional de 2020 coloca Manaus como a primeira capital mais populosa da região norte e a quarta considerando as regiões norte, nordeste e centro-oeste. De acordo com o IBGE, os 10 maiores municípios do estado concentram 2.296.552 habitantes e representam 70% da população total. A ordem não tem se alterado nos últimos anos e Manaus representa 53% da população do estado. A segunda posição é Parintins com 115.363 habitantes. O domínio populacional da capital em relação aos outros municípios vem aumentando a cada ano, aponta o Instituto. Depois de Manaus, os municípios que mais receberam habitantes foram Itacoatiara, 1.364, Tabatinga, 1.338, Maués, 1.135 e Manacapuru, 1.125, que formam o grupo dos municípios com maior incremento populacional em 2020. Em sentido inverso, 8 municípios perderam população. Ponte Boa, menos 604, Japurá, menos 504 e Jutaí, menos 431 são os 3 que mais perderam habitantes em relação a 2019. O número de homicídios no Amazonas teve um aumento de 85,8% entre 2008 e 2018, conforme o Atlas da Violência 2020 divulgado ontem. Os registros desse tipo de crime saltaram de 830 para 1.542 no período analisado. A taxa de homicídios no estado cresceu 52,1% no mesmo comparativo. A taxa de incidência do crime por 100 mil habitantes aumentou de 24,8 para 37,8, conforme o Atlas. O Atlas da Violência é publicado pelo IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, diferem dos dados repassados pela Secretaria de Segurança, utilizados no Monitor da Violência e no Anuário de Segurança Pública. 6:13 em Manaus. O Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA, será transformado em uma fundação pública de direito privado. A mudança foi anunciada pelo superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, General Algacir Poulsin, em coletiva de imprensa realizada na sede da autarquia em Manaus nesta quinta-feira. Durante a coletiva também foi anunciada a retomada das obras em vias do Distrito Industrial de Manaus. O Conselho de Administração da Suframa aprovou nesta quinta-feira 23 projetos industriais e de serviços durante a reunião de número 293 do grupo. Os investimentos somam 1,4 bilhão de reais e a autarquia estima a geração de 2.200 empregos diretos a partir do terceiro ano de funcionamento das linhas de produção. Dos 23 projetos, 9 são de implantação e outros 15 de diversificação, atualização e ampliação. Adicionalmente, também foram aprovados outros 5 projetos agropecuários com investimentos previstos de 17,2 milhões de reais. E geração de 122 empregos em até 5 anos. O encontro foi presidido pelo secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que a noite e madrugada foi agitada nas principais unidades de saúde da cidade, como, por exemplo, no pronto-socorro João Lúcio. No João Lúcio, o homem deu entrada à vítima de agressão física após se envolver em um acidente de trânsito, aliás, se envolver em uma confusão de trânsito. Houve briga, foram pra porrada, Paulo Guerra, e um deles acabou sendo ferido com um murro que atingiu o nariz e ainda bateu a cabeça no chão, na sarjeta, e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio em estado que requer cuidado. Ele continua internado. Ainda no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada à vítima de agressão física. Aconteceu nas proximidades do Campo Coração do Zumbi, na rua Doutor Pegoraro. 2 homens foram pra porrada, foram pra briga, e um deles acabou dando uma paulada no outro. Isso aconteceu, repito, lá no bairro Zumbi dos Palmares. Pronto socorro, 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Esse atropelamento deu-se no bairro de Educandos. Uma pessoa estava atravessando a rua, ali na rua principal, ali
na Avenida Rio Negro, proximidades da Feira da Pané, quando foi batido por um carro e acabou sendo levado ao pronto-socorro 28 de agosto, onde passou por exames. Rapidamente os anjos da vida do 28 de agosto agiram rapidamente e salvaram a vida desse homem, que deu entrada, era por volta de 19h10. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi registrado na 12ª SICOM um estupro, foi preso um homem de 23 anos, um tarado, um desgraçado tarado, ordinário vagabundo lixo humano. Ele estuprou um garoto de apenas 13 anos de idade. Paulo Guerra, esse crime aconteceu lá no conjunto Ajuricaba. A vítima foi levada para a delegacia para fazer os procedimentos, né, para colher o depoimento. Já o taradão foi preso no 10º dia. Tomara que no 16º, tomara que ele vá para a cadeia e fique o resto da vida por lá. Estuprador, safado, vagabundo, estuprou uma criança, né, Paulo Guerra, aí, e acabou sendo levado para a delegacia. Tomara que fique muito tempo por lá. E como é grande, como está aumentando o número de crianças sendo vítimas de abuso sexual na cidade. Mas a delegacia especializada no combate ao crime contra a criança tem agido muito bem e tem colocado esses bandidos, esses tarados, esses desgraçados na cadeia. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi chocante as imagens que Paulo Guerra de um menino que foi queimado enquanto foi queimado pela própria mãe. Isso aconteceu, Paulo Guerra, no dia de ontem. A polícia foi rapidamente acionada para o local. A própria delegada de proteção à criança e ao adolescente esteve no local. A criança implorava para que a mãe não jogasse óleo quente. Ela gritava alto, chamando a atenção dos vizinhos que filmaram toda a situação. Ela gritava: "Tu vai ter a mão queimada, vagabundo", para uma criança de 8 anos. "Tu vai ser queimado", e ela esquentando o óleo. A criança gritava, a criança implorava para que não fosse torturada dessa forma. O vídeo fortíssimo deixou policiais chocados. Por isso, a competente delegada Joyce Coelho decretou a prisão preventiva dessa desgraçada. Essa mulher, esse monstro, mas ela ainda, Paulo Guerra, logo depois, ainda tentou se esconder, mas logo foi presa. Como é que se esconde da doutora Joyce? Parabéns aí aos profissionais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que tem à frente a doutora Joyce Coelho, que prendeu essa mulher, essa mãe monstro, essa desgraçada. Tomara que ela apodreça na cadeia ou pegue um Covid por lá e passe dessa para pior. Essa daí não merece estar entre nós. Desgraçada, queimou a mão. Quem estiver achando ruim, olha, ai, Pelegrini, não fala assim dessa senhora, já é uma senhora de mais de 40 anos. Teve uma mulher que, olha, não fala assim, chegando aqui a mensagem. Não fala assim, então logo lá para tua casa. Ela quer uma vaga aí de babá na tua casa para cuidar do seu filho. Quem estiver achando ruim é só contratar a desgraçada, a monstra que queimou a mão do próprio filho. Hora de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia militar, polícia civil nas ruas. E o resultado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é a grande apreensão de drogas, muita droga apreendida, muita gente tirada de circulação. No interior do estado também é a mesma coisa. O coronel Carleomar me mandando as ocorrências do município lá de Itacoatiara. Muita gente presa devido ao tráfico de drogas. Grande trabalho está fazendo o Major Carleomar lá no município de Itacoatiara. As informações vão chegando a todo momento. Informações também dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que policiais da Rocan, em patrulhamento na cidade, apreenderam drogas e também traficantes. Graças ao grande trabalho da Polícia Militar, da Rocan, da Força Tática, da Secretaria de Segurança como um todo, muita gente está sendo presa aí,
sendo presas aí, principalmente com drogas. É o caso do Júlio César Nepomuceno Nascimento, 25 anos, Oséias Rubens Albuquerque, de 32, esse não é a lista do vestibular não, e Graciliano Mendes Leal, de 25, tudo bandido, foram presos. O trio estava sendo investigado por suspeita de cometer vários roubos na cidade. Ainda durante a operação, as equipes da polícia prenderam também, lá vai outro, Jonas Mata Rego, 42 anos. Ele estava com entorpecente e dinheiro da droga que ele estava vendendo. A polícia agiu muito bem lá no bairro da Betânia, tirando esses bandidos de circulação. Olha o repeteco para o nome dos bandidos! Júlio César Nepomuceno Nascimento, 25 anos, profissão ladrão. Oséias Rubens Albuquerque Neto, 32 anos, profissão ladrão. Graciliano Mendes de Leal, 25 anos, profissão ladrão. E Jonas Mata Rego, 42 anos, profissão vendedor de droga. As apreensões das drogas e a prisão desses bandidos ocorreram, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do bairro da Betânia. Parabéns aí aos policiais que conseguiram meter a mão nesses bandidos. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a Pedra nas últimas horas na cidade, interagindo com nossos ouvintes que adoram ouvir a notícia da Pedra. Lá na estrada M070, a dona Regina, o filhão Francisco José, o filho dela, o Francisco José, e o seu Francisco, lá no Careiro da Várzea. Alô, comunidade Alcasmirim, alô, comunidade Jatuarana, comunidade Nova Aliança Areal, Saíma e também comunidade do Miriti. Olha a bala, olha a morte! Morte no bairro de Aparecida. Tô pensando que é só na VL que morre gente, é? Na Aparecida aí, não sei o que, do samba, tá virando zona vermelha, tá virando palco de morte. A polícia tem trabalhado muito, mas precisa dar uma volta maior na Aparecida, área vermelha na cidade. O bairro de Aparecida tem se tornado também o bairro da desgraça. E ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem foi o passarinho da morte. Está morando, montou seu puleiro lá no bairro de Aparecida. E lá no bairro de Aparecida, o Luciano Souza, de 23 anos, homem envolvido com tráfico de drogas, foi barbaramente executado com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e não resistiu ao ferimento e morreu. Foi executado por homens que estavam ocupando um Onix de cor preta. Repito, o crime aconteceu, a perseguição começou no Beco da Bomba e terminou, Paulo Guerra, na Rua Bandeira Branca. Um abraço aos moradores do bairro de Aparecida. A grande maioria, 99,9%, composta aí por gente boa, por trabalhadores, por moradores tradicionais. Entretanto, a droga, os traficantes já entraram no bairro de Aparecida e uma providência deve ser tomada o mais rápido possível para que Aparecida seja tão somente conhecida como o bairro do samba, não mais como área de droga, área vermelha, como vem acontecendo ultimamente. Lamentável. Profundamente lamentável. Foi o caso, Paulo Guerra, que vem repercutindo muito em Manaus. Uma criança de apenas 7 anos, uma menina de 7 anos,
morreu vítima de agressão física e estupro. A família, a tia e demais parentes levaram a pequena menina ao SPA do Galileia dizendo que ela havia se afogado, mas logo os médicos chegaram, fizeram de tudo para reanimar, para salvar a vida dessa criança, mas não foi possível. Em um rápido exame, logo foram vendo, Paulo Guerra, os médicos muito competentes, muito atenciosos, viram que a criança tinha sido abusada sexualmente, abusada severamente. Paulo Guerra, ela tinha aí marcas de violência até no ânus, uma situação realmente deprimente, lamentável, e a polícia já está trabalhando para prender o mais rápido possível o monstro que estuprou essa criança, que possivelmente possa ser um parente. O corpo da pequena menina ainda encontra-se no Instituto Médico Legal e deverá ser liberado ainda na manhã de hoje. É profundamente lamentável essa notícia, a morte dessa criança vítima de estupro, vítima de violência, vítima aí da mais monstruosidade das ações, o estupro contra a criança. Tomara que esse bandido seja preso e apodreça, ou morra logo o mais rápido possível. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h31 em Manaus. No início desta edição, falávamos sobre o afastamento do governador do Rio de Janeiro e a prisão do pastor Everaldo. Vamos atualizar esta informação. O Superior Tribunal de Justiça determinou hoje o afastamento imediato, inicialmente por 6 meses, do governador Wilson Witzel do PSC do cargo por irregularidades em contratos na saúde no Rio de Janeiro. O governador e outras 8 pessoas, incluindo a primeira-dama Helena Witzel, também foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por corrupção. Não há ordem de prisão contra o governador. As diligências foram autorizadas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves. O pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, foi preso nessa operação agora de manhã. No total, são 17 mandados de prisão, sendo 6 preventivas e 11 temporárias e 72 de busca e apreensão. Mandados de prisão confirmados: pastor Everaldo, presidente do PSC, que foi preso, repito, Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Sebastião Gotardo Neto, médico e ex-prefeito de Volta Redonda. Ainda tem mandados de busca e apreensão confirmados contra a primeira-dama Helena Witzel, Cláudio Castro, vice-governador, contra André Siciliano do PT, presidente da Assembleia Legislativa Alerj, e desembargador Marcos Pinto da Cruz. Esportes. Antes, os números das loterias, o dia de sorte, concurso 348, dezenas sorteadas 02, 10, 18, 19, 24, 26 e 27. O mês da sorte foi janeiro. Saiu para um apostador de Fernandópolis, que vai receber R$2 milhões. 6 números acertados, 78 apostas, o prêmio R$2.368,62. Repetindo, R$2.368,62. Aqui no concurso 3.501, sorteou as dezenas 05, 10, 51, 70 e 75. Saiu para um apostador de São Paulo. A Loto Fácil no concurso 2022 saiu para um apostador de Guarantã do Norte, no Mato Grosso, que vai receber R$2.994.000, porque acertou as dezenas 01, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, fecha o jogo. 25. As notícias do esporte. 2 jogos ontem pela Copa do Brasil. Brusque 1, Brasil de Pelotas 0. Brusque está classificado. O São José venceu o Atlético Goianiense por 1-0, mas o Atlético
foi classificado. Os jogos de hoje. 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, tem Oeste e Avaí. Às 20h30 tem Cuiabá e Chapecoense. 21h30, Guarani e Náutico. Às 20 horas, Campeonato Brasileiro Série C tem Jacuipense e Botafogo da Paraíba. Centenas de torcedores do News Old Boys de Rosário, na Argentina, organizaram uma caravana de veículos colorida e barulhenta nesta quinta-feira com o lema "Seu sonho, nossa esperança", para o retorno de Lionel Messi ao clube onde jogou nas divisões infantis. Em busca do sonho de conquistar a Liga dos Campeões da Europa, que bateu na trave neste ano, o Paris Saint-Germain estuda a chegada de novos reforços. E o nome da vez é nada mais, nada menos que Lionel Messi. Segundo informou o jornal espanhol AS, os franceses enfim entraram em contato para saber a real situação do craque. Além do Paris Saint-Germain, Manchester City e Inter de Milão também se interessam na contratação de Lionel Messi. Últimas notícias. Bovespa fecha estável, de olho na cena política doméstica. Nesta quinta-feira, o Ibovespa fechou estável a 100.623 pontos. O dólar fechou em queda após salto da véspera, abaixo de R$5,60. A moeda americana recuou 0,72% e foi vendida a 5,57. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a última das 5 parcelas do auxílio emergencial já aprovadas pelo governo. O uso da terra para a agropecuária foi responsável por 90% da perda da vegetação natural do Brasil. Os dados contabilizados entre 1985 e 2019 são monitorados pelo Mapa Biomas, um projeto que envolve ONGs, universidades e empresas de tecnologia. O Conselho Monetário autoriza Banco Central a repassar 325 bilhões para o Tesouro Nacional. Pela decisão, o dinheiro deverá ser usado no pagamento da dívida pública interna. Segundo o Conselho, o valor pode ser ampliado caso haja necessidade. Tesouro pediu 445 bilhões. O país registrou 970 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e chegou a 118.726 óbitos. São 3.764.493 brasileiros com o novo coronavírus. A média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 900 óbitos, a média mais baixa registrada desde o dia 22 de maio. Filho adotivo de Flor de Lis, a acusada de matar o marido, afirmou em depoimento que a deputada visitava seu quarto para fazer sexo com ele. Disse ainda que ela oferecia filhas adotivas para transar com pastores estrangeiros que visitavam a casa no Rio Comprido, no Rio. O homem saiu da casa em 2000 quando se casou. Como prova desse testemunho, o homem tem um caderno onde escrevia tudo o que acontecia com ele durante o tempo que morou com Flor de Lis. Hoje o filho não mantém contato com ninguém da família. Essa história é confusa. Na noite em que foi assassinado, o casal foi a uma casa de swing se divertir. E, segundo consta, eram frequentadores assíduos do local. O pastor já havia sido genro de Flor de Lis, ou seja, deixou a filha para ficar com a sogra. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse ontem que o desenvolvimento da Amazônia é o grande desafio que o Brasil tem pela frente. Ele participou do seminário online, no qual comentou o potencial econômico da região, que deve ser estimulado e receber investimentos externos, e citou as queimadas e o desmatamento do bioma. Mourão classificou como surreal a forma como as queimadas na Amazônia são divulgadas. Ele disse que até o dia 26 havia 24 mil focos de calor na Amazônia, mas que, considerando a área da floresta, que corresponde a 60% do território nacional, significa que a cada 200 quilômetros quadrados há um foco. Câmara aprova projeto que altera regras para recuperação judicial e falência de empresas. Texto permite, por exemplo, que credor apresente plano alternativo e que as dívidas tributárias federais sejam parceladas pelo devedor. Matéria vai ao Senado. Com ventos de 240 km/h, a passagem do furacão Laura pelo estado americano de Louisiana nesta quinta-feira deixou menos 4 mortes, informaram autoridades locais. Todas as vítimas morreram devido à queda de árvores sobre as casas onde viviam. Os fortes ventos também destruíram edifícios em cidades pequenas. Entretanto, o governo local admite que os danos foram menores do que os meteorologistas inicialmente previam. Falava-se em um furacão impossível de sobreviver.
Shinzo Abe vai renunciar ao governo do Japão por problemas de saúde, diz a imprensa local. Segundo a emissora estatal, Abe, que padece de uma doença intestinal crônica, teria manifestado sua intenção de renunciar para evitar perturbar o cenário público nacional. Os Estados Unidos chegaram nesta quinta-feira ao total de 5.860.397 casos confirmados de Covid-19, entre eles 180.527 mortes, de acordo com a contagem feita de forma independente pela Universidade Johns Hopkins. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, disse haver uma probabilidade de 60% de ocorrência de um evento climático Laninha da intensidade fraca no período entre setembro e novembro deste ano. A Agência das Nações Unidas publicou a atualização do El Niño Laninha, apontando que deverão predominar temperaturas acima da média, apesar da tendência do Laninha ser de baixas temperaturas globais. O fenômeno natural envolve flutuações das temperaturas da superfície e da parte equatorial do Oceano Pacífico. Ao mesmo tempo, ocorrem mudanças na circulação atmosférica com grande influência nos padrões de tempo e clima, que estão associados a riscos de chuvas fortes, inundações e secas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aceitou formalmente a candidatura à reeleição nesta quinta-feira, no encerramento da Convenção Nacional do Partido Republicano. O discurso de maneira oficial abriu a corrida pela Casa Branca com as eleições americanas marcadas para novembro. Trump ofereceu orações às vítimas do furacão Laura, que causou estragos no estado da Louisiana nesta quinta, e disse que visitaria a região atingida nos próximos dias. O presidente candidato também homenageou o irmão Robert Trump, morto há quase 2 semanas. Como vem fazendo desde o ano passado, Trump voltou a subir o tom com a China de Xi Jinping. O republicano disse que o país asiático terá que se responsabilizar pela pandemia do novo coronavírus, que matou mais de 180 mil pessoas nos Estados Unidos, e alfinetou o candidato opositor sobre política externa. A China será dona do nosso país se John Biden se eleger. Diferentemente dele, eu vou fazê-la completamente responsável pela tragédia que causaram, disse ao chamar os democratas de ameaça marxista. A equipe econômica do governo chegou ao valor pedido pelo presidente Jair Bolsonaro para a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano. R$300. A expectativa é que o próprio presidente anuncie nesta sexta-feira a prorrogação e o valor de R$300, até mesmo para evitar o que um auxiliar do governo chamou de leilão no Congresso Nacional. Com isso, o anúncio do programa Renda Brasil ficará para um segundo momento, já que a equipe econômica deve apresentar novos cálculos para que o presidente tome a decisão. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. A operação na área central do Rio termina com 16 prisões, 4 mortos e 4 feridos. A Folha de São Paulo. Bolsonaro quer comprar armas nos Estados Unidos e cria mal-estar com a indústria nacional. O Estado de São Paulo. Paraná pretende testar vacina russa a partir de outubro em voluntários. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Mais 275 mil pessoas passam a ter direito ao auxílio emergencial de R$600. Valor econômico. CMN autoriza a transferência de 325 bilhões do Banco Central para o Tesouro. Estado de Minas. Bolsonaro diz que lei de anistia foi feita pelo PT para amigos que pediram indenização. Jornal do Comércio no Recife. Primeira morte de criança com síndrome rara associada à Covid é confirmada em Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. Em julho, 4,4 milhões de casas brasileiras sobreviveram só com o auxílio emergencial. Porto Alegre, 0 hora. Comissão recomenda indiciamento de Marquesan por crimes de responsabilidade, improbidade e corrupção passiva. Edições impressas locais. Diário do Amazonas. Homicídios crescem 85,8% no Amazonas em 10 anos. Em tempo. E investimento na Zona Franca de Manaus prevê geração de 2.200 empregos. Jornal do Comércio. Governo busca nova Amazônia Verde. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.